tarde a todos. Desejamos a todos umas ótimas jornadas e vamos então introduzir o nosso trabalho remontando-nos ao Evangelho quando o Espírito Fenelon nos diz que o amor é de essência divina e que todos nós o possuímos no fundo do coração, centelha desse fogo sagrado. Mas quantos de nós, afastados desse amor, desligados, magoados ou traídos, que é a estrutura básica do nosso ser, e quando existe falta deste sentimento, o ser perece, desestrutura-se, adoece, virando-se contra si e contra o seu próximo, numa atitude vingativa e alienada. Vejamos nestes irmãos alguém carente, muito carente deste amor estrutural que é a nossa essência divina, o nosso fulcro, sustentação da vida. Crede, conforme nos diz Fenelon, que o homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tente diminuí-la. E quando sente esse amor, quando se sente amado, permeabiliza-se no seu íntimo, modifica-se quando se permeabiliza por este amor maior, essencial. A função, então, da reunião mediúnica, da casa espírita, é envolver estes irmãos, quer seja do plano físico, quer seja do plano espiritual, que chegam à casa em sofrimento, mesmo até os mais agressivos, neste amor, cujo fulcro é a sua essência, devolver-lhes a sua identidade divina. Este o objetivo principal, que lhes dará então significado existencial e plenitude da vida. A reunião então mediúnica, no seu principal papel, será o despertar destes irmãos através de um fenómeno chamado choque anímico, que mais tarde vamos perceber o que é, para que se possam aperceber da transitoriedade das coisas perecíveis e se deem conta da eternidade e da continuação da vida. Começando aí a modificação da sua trajetória rumo à perfeição que lhe está destinada. Este amor de que a alma precisa para se alimentar cresce e desenvolve-se à medida que o ser se moraliza. É a fonte das santas e doces virtudes que possibilitam as mais afeições sinceras e também duráveis e que nos ajudam a percorrer o caminho íngreme e árido da existência humana, porque por este amor somos então fortalecidos. A casa espírita, estruturada neste princípio, então, propõe-se amar a todos os irmãos indistintamente. E aqui há uma coisa muito importante, porque este amor tem que ser sentido primeiramente em cada um de nós, depois no grupo, nos dirigentes, nos trabalhadores na casa, que então projeta este amor, atraindo então ao seu seio todos aqueles que em sofrimento andam perdidos na materialidade da vida. Lembrando que muitas vezes aquele irmão agressivo, perseguidor, que embutou o sentimento do amor e nos agride, é um irmão doente, gravemente doente, e assim necessitamos de lhe prestar os mais desvelados sentimentos de compaixão e assistência, porque, conforme nos disse Jesus, foi para os doentes que ele veio e não para os sãos.
é o companheiro, um filho perdido na demência da materialidade, na falência moral, sendo necessário que o conduzamos a si próprio e a Deus. Deus assim o quer, e a lei do amor é o primeiro e mais importante preceito da vossa doutrina e deve ser também da nossa conduta. Ainda prosseguimos com o Evangelho e continua Fenelon que nos diz: não acrediteis na dureza e na insensibilidade do coração humano. Mesmo a contragosto, ele cede ao verdadeiro amor, que é um ímã. E isto aqui também é muito importante, porque muitos dos médiuns que participam da reunião mediúnica têm em si muitas das vezes imantado estes irmãos em sofrimento que os levam à reunião, sentindo muitas das vezes já o sofrimento, já a angústia com que serão aliviados depois da reunião em consequência do alívio destes irmãos. E vejam aqui a responsabilidade de cada um de nós que participa na casa, porque de certa forma todos nós, espíritos, nos acompanham e vêm connosco até à casa espírita quando nos sentimos menos bem, fruto dessa influência que nos é passada, e então dizemos assim: não estou bem, não, hoje não vou. Não nos ajudamos a nós, nem auxiliamos este irmão, porque é quando estamos mal que nós e os outros mais necessitamos de ir à casa espírita. Então, este ímã ao qual este amor não pode resistir, e o contacto deste amor vivifica e fecunda os gérmenes desta virtude que está em nossos corações em estado latente e que o temos que desenvolver. É por isso que não podeis negar aos vossos irmãos o que Deus tão liberalmente vos deu. É a essência deste amor. Portanto, dai uma palavra, ouvir às vezes simplesmente, dar esperança, dar apoio, a fim de que sejam também vós todo amor e todo justiça. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Bastidores da Obsessão, chama a reunião mediúnica, e eu até largava a casa espírita, a porta de luz. Assertivamente o autor fala na reunião mediúnica como porta de luz aos irmãos que não muito de longe de nós, que são os vales purgatoriais, para os que transpõem o umbral da morte, narcotizados pela insânia e pelo crime. Tu bem dirias certamente 1000 vezes esse portal de acesso. Tal porta fascinante é a mediunidade socorrista. Corre ao socorro daqueles nossos companheiros nadadores, iludidos em si mesmos, e abre-lhes a porta de luz da oportunidade consoladora. Mergulha o pensamento nos exórdios do amor do Cristo e, mesmo sofrendo, no perfeito olvido de nós próprios, no esquecimento das próprias dores, atende aqueles que sofrem mais. Não te perguntarão quem tu és, de onde vens, como te apresentas, pois não lhes importa. Antes, sim, desejarão saber o que tens em nome de Jesus para lhes dar. Compreenderão mais tarde a excelência da tua fé, o valor do teu devotamento, da renúncia, a expressão da tua bondade. Não lhes atrases o socorro, nem demores na tua doação. Possivelmente tu já ali estiveste antes. E talvez seja necessário estagiar por lá e precisaremos igualmente de alguém que nos abra esta porta de luz através da mediunidade socorrista. Se conceberes que o teu esforço é muito para ajudar, mentaliza Jesus, que transferindo-se dos cimos da vida,
das regiões angélicas da espiritualidade, dos cimos da vida, veio para demorar-se no vale das sombras, que era a terra, por vários anos e prosseguir até agora conosco, nos incentivando. Requisitos para que estas reuniões possam atingir o seu objetivo específico. Perfeita comunhão de vistas e sentimentos, todos na casa têm que estar imbuídos deste amor pronto a doar, chamado tolerância, compreensão, carinho, benevolência, sacrifício, renúncia, cordialidade recíproca entre todos os membros, compreendendo as limitações de cada um, as dificuldades de cada um, amparando-as. A ausência de todo o sentimento contrário a este sentimento verdadeiro de caridade cristã a nós e aos outros. Um único desejo de se instruírem e melhorarem por meio dos ensinos dos Espíritos, aproveitando os seus conselhos, porque assim nos reformamos e vamos promovendo a nossa reforma moral. Temos que excluir tudo o que nas comunicações pedidas aos Espíritos apenas exprima desejo de satisfação, de curiosidade, de perguntas frívolas e desonestas, porque os Espíritos não se congratulam com este tipo de sentimento. O recolhimento, o silêncio respeitosos para criar a ambiência, o cuidado com a maledicência, com o tipo de conversas frívolas, porque vamos ver mais à frente que os benfeitores protegem magneticamente o recinto e esta proteção é desfeita com conversas frívolas, com barulho, com maledicência e outros comportamentos tais. Isenção de todo o sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, com um só desejo de pertencermos àquela orquestra como elemento individual que no conjunto brilha. E o que brilha não é um só, é efetivamente a orquestra toda, o conjunto. A seriedade da reunião. Programadas pela espiritualidade, são constituídas por um grupo de pessoas sérias, assíduas, conscientes do seu significado, comprometidas com a ação da caridade em forma de terapia, eficiente para os desencarnados e também para os encarnados em aflição. A sessão mediúnica séria e responsável é laboratório espírita para as atividades de psicoterapia, porque é nisto que se constitui uma reunião mediúnica, no atendimento de psicoterapia aos espíritos em sofrimento, para que ali, deixando os seus fluidos mais densos, mais agressivos, de sofrimento, podem então ser aliviados. Aos transeuntes de ambos os planos da vida, contribuindo eficazmente para o equilíbrio e a saúde total dos espíritos. Deve compor-se de conhecedores da doutrina espírita que exerçam a prática da caridade sobre qualquer aspecto possível, de maneira a conduzirem créditos morais perante os soberanos códigos da vida, assim atraindo entidades respeitáveis, preocupadas com o bem da humanidade e auxiliando o grupo, a casa, entregando-lhe até tarefas cada vez mais, porque são credores dessa confiança dos benfeitores espirituais. Como é organizada a reunião pelos benfeitores espirituais? Têm como responsabilidade primordial manter a harmonia de propósitos a fim de que os labores que se programa sejam executados em pleno equilíbrio. Aos espíritos orientadores compete a organização do programa, desenhando as responsabilidades para os cooperadores reencarnados, ao tempo em que se encarregam de produzir, conforme dizíamos, a defesa do recinto para que entidades perniciosas lá não se adentrem. A seleção também daqueles espíritos que se vão comunicar. Eu posso muito querer que o meu pai se venha comunicar,
Mas quem vai determinar isso e saber se o tempo é de facto de acordo serão os benfeitores espirituais, providenciando mecanismos de socorro para antes e depois dos atendimentos, porque após as psicofonias, as entidades são novamente entregues aos benfeitores espirituais que se encarregam de os conduzir a lugares de refazimento, hospitais, escolas, etc., de acordo com as suas necessidades. Movimentam-se assim desde as vésperas, estabelecendo os primeiros contactos psíquicos daqueles que se comunicarão. É por isso que o médium que pertence à reunião mediúnica, principalmente os de psicofonia, sentem algumas horas antes já o incômodo destes fluidos, provocados por esta imantação psíquica que os benfeitores promovem junto dos médiuns por onde as entidades se vão comunicar, que lhe servirão de instrumento desenvolvendo afinidades vibratórias compatíveis com o grau de necessidade de que se encontram possuídos. Encarregam-se de orientar aqueles que se comunicarão, auxiliando-nos no entendimento do mecanismo mediúnico para evitar choques e danos à aparelhagem delicada da mediunidade, tanto no que diz respeito às comunicações psicofónicas, atormentadas ou de sofrimento, quanto às psicografias de conforto moral e de orientações. Cuidam de vigiar os comunicantes, poupando os componentes da reunião das agressões e distúrbios defluentes da agitação dos enfermos mentais e morais. Ora, isto é importante, porque muitas das vezes, e aqui a consolidação do amor do grupo, porque muitas das vezes são permitidas pelos benfeitores espirituais entidades perversas, inferiores, mas que são conduzidas ao local para irem já se consolando e despertando e, digamos, deixando ali, pelos ambientes fluídicos do ambiente, as suas impressões mais grosseiras e vão beneficiando, preparando-se assim para mais tarde virem à comunicação, se assim os benfeitores os entenderem. Bem como das distonias emocionais dos perversos, que também são conduzidas ao atendimento. Relativamente à equipa encarnada, ela deve ser formada por um grupo de pessoas responsáveis e conscientes do que deverão realizar. Receberam preparação anterior de modo a corresponderem aos mistérios que a todos são convocados para exercer. Organizada a tarefa, estabelecidos os parâmetros da ação, a equipa deve manter-se sintonizada com a atividade, a fim de ser conseguido então o êxito anelado. Conduzir-se com disciplina moral no dia a dia da existência. Nós somos médiuns 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um item exigível, por isso Jesus nos lembra sempre o vigiai e orai a todos os membros, a fim de que a amizade, o respeito e o apoio dos benfeitores nos possam então auxiliar. Pontualidade e assiduidade, requisitos indispensáveis de todos na frequência, cometimento de conduta ambiente, o silêncio, a oração, a sintonia com os planos da vida superiores, unção, recolhimento íntimo durante os trabalhos e a alegria por se encontrar a serviço de Jesus são requisitos indispensáveis para resultados felizes de uma reunião séria à luz do Espiritismo. A postura dos médiuns. Aos médiuns é imprescindível a serenidade interior, o silenciamento íntimo, o esvaziamento da mente do pensamento, pois só assim captam os conteúdos das comunicações e as emoções dos convidados espirituais ao tratamento de que necessitam. A mente equilibrada, as emoções sob controle, o silêncio íntimo facultam o perfeito registro das mensagens de que são portadores
contribuindo eficazmente para a catarse destes espíritos em sofrimento das aflições dos seus agentes, tornando-se dúcteis à inspiração inicial do desencarnado e deixando-se assim conectar psiquicamente, porque quanto mais educado mediunicamente for o médium, mais capacitado está para receber entidades que, mesmo em grande sofrimento, os deixam ali imantados e o espírito, mesmo a contragosto, fica ali, ouvindo o esclarecimento e beneficiando-se. Quanto melhor preparado o médium está, mais auxiliará o despertamento da entidade. O intermediário assimila a personalidade e o pensamento, os sentimentos daquele que dele necessita, deste modo auxiliando para se desincumbir da tarefa. O médium sabe que a faculdade é orgânica e então tem que se manter em clima de paz, não obstante as dificuldades, aurindo-a na prece e na boa conduta. Sempre que possível, porquanto espíritos ociosos estão sempre da atalaia. Vingadores insensatos que envolvem o planeta encontram-se então de plantão para gerar dificuldades e estabelecer conflitos entre as criaturas invigilantes. Cada médium responsável e consciente do trabalho que lhe diz respeito faz-se maleável às comunicações, porque sintonizando com os benfeitores, eles intuem-lhe a maneira como comportar-se, superando conflitos íntimos, ideias perturbadoras, hábitos mórbidos que todos os temos, porque estamos em processo de progresso espiritual e de reforma íntima, que lhes constituem muitas das vezes verdadeiros tormentos. Aos médiuns esclarecedores, chamados de psicoterapeutas dos desencarnados, é impositivo fundamental o equilíbrio pessoal, a fim de que as suas palavras não sejam vãs e estejam cimentadas pelo exemplo da retidão e do trabalho a que se afervoram. O seu verbo sereno deve dialogá-lo com ternura e compaixão. Os sentimentos de amor e misericórdia, compreensão, de nos nivelarmos àquele sofrimento, devem ser acompanhados pelos compromissos da disciplina, evitando diálogos demorados e insensatos, feitos de debates jamais inconsequentes, tendo em vista que a oportunidade é de socorro e não de exibicionismo intelectual. O objetivo da psicoterapia pela palavra e pelas emanações mentais com que o esclarecedor envolve a entidade de bondade, o objetivo da psicoterapia pela palavra e pelas emanações mentais e emocionais de bondade não é o de convencer o comunicante, tanto é que agora até o termo, nem se usa muito o termo doutrinar, porque nós não doutrinamos ninguém, esclarecemos, dialogamos, mas o de despertar estes irmãos para o estado em que se encontram, predispondo-o assim à renovação íntima, ao equilíbrio, nele iniciando-se assim o despertar para a vida espiritual, para que ele próprio queira contribuir para outra trajetória. Relativamente à equipa de apoio, a equipa de apoio se reservam as responsabilidades de concentração, de oração, de simpatia aos comunicantes, envolvendo-os nesta irradiação de paz, de amor, de benevolência, acompanhando os diálogos com interesse e vibrando em favor do enfermo espiritual, enfermo e muitas das vezes enfermos, porque às vezes chegam ao recinto trazidos pelos benfeitores irmãos que não se vão comunicar, mas que já aproveitam os diálogos a fim de já se irem esclarecendo, a fim de que possa então assimilar os conteúdos saudáveis que lhe são oferecidos. A equipa de apoio poderá também aplicar passos nos médiuns durante e após as comunicações, de modo a auxiliar com os fluidos saudáveis que provêm do mundo maior,
tanto os espíritos comunicantes durante as manifestações, quanto aos médiuns no final das comunicações para o seu restabelecimento energético e psíquico. Ainda outros equipamentos que são utilizados pela equipa dos benfeitores. Os benfeitores cuidam de organizar as defesas vibratórias para o grupo e para o local onde se realizam as atividades, que se caracterizam por construções fluídicas resistentes às invasões das entidades perversas que se comprazem em criar dificuldades para os membros encarnados. Equipamentos são especializados, são ali distribuídos, porque é o laboratório do mundo invisível, para a utilização oportuna, enquanto se preservam o pensamento elevado no Altíssimo. Por isso, todo o grupo, principalmente o de apoio, está sempre com o pensamento elevado para favorecer, efetivamente, preencher o local destes fluidos que os benfeitores o aproveitarão para cirurgias, para tratamento, para auxílio dos desencarnados. Instrumentos delicados de alta tecnologia são utilizados durante as manifestações mais vigorosas, de modo a que sejam realizadas cirurgias nos enfermos espirituais para retirar implantes e chips colocados no cérebro perispiritual de espíritos por outros mais empedernidos no mal, para enlouquecê-los, para manipulá-los, enfim. Os benefícios gerados pela reunião proporcionam aos membros do grupo socorrista lições proveitosas, melhor compreensão da lei de causa e efeito, exercício da fraternidade anónima, porque o perispírito possui os mesmos órgãos do corpo físico. Quando ocorre o fenómeno da psicofonia, duas ocorrências se dão. Primeira, durante o acoplamento perispiritual, os desencarnados ajustam a sua organização à do médium e voltam assim ao contacto com aqueles que não lhe registavam a presença, não os ouviam e não os viam. E assim poderão materializar, através do médium psicofónico, os seus sentimentos, os seus desejos, as suas dores. Aliviando-se com o atendimento esclarecedor que recebem, modificando-lhes assim o estado íntimo, diluindo-se culpas, mágoas, angústias, etc. 2. No intercâmbio natural, ocorre o choque fluídico ou anímico, pelo qual as forças anímicas do comunicador rompem-lhes a crosta idioplástica destas entidades em sofrimento que as envolve. Ou seja, eles estão envolvidos por esta crosta idioplástica de vingança, de dor, de sofrimento, seja o que for, e não conseguem perceber o auxílio que lhes chega ou aqueles que lhe querem ajudar. Então a reunião mediúnica, o virem à psicofonia, vai-lhes como que desmembrar aquela crosta fluídica que os envolve, diminuindo-lhes expressivamente a psicosfera negativa de sofrimento que respiram, permitindo-lhes assim o diálogo no qual se dão conta da morte para o despertamento posterior em condições lúcidas e propiciam aos benfeitores conduzi-los a postos, hospitais de socorro ou escolas de aprendizagem das quais se capacitam para futuros cometimentos e, quem sabe, até reencarnações. Tornam-se assim factíveis cirurgias perispirituais, enquanto ocorrem a psicofonia ou o processo socorrista, mais específicos de bem-estar e esperança que visam beneficiar aqueles ainda muito ligados às reminiscências carnais, por eles vitalizados pela mente viciada e com os quais constroem os infortúnios que os ferem, os estarem ali sempre naquelas monoideias de sofrimento, vingança, etc. Porque em faixas ainda muito baixas do psiquismo, muitos desencarnados não conseguem sintonizar, por causa daquela crosta idioplástica que falávamos, com os benfeitores da espiritualidade. E só dialogando com os encarnados os despertará para uma visão diferente na vida. Promove a dignificação moral e espiritual do próprio trabalhador. Falo-á a granjear méritos e amigos que o aguardam reconhecidos posteriormente.
Quanto mais serve o médium educado nas lides espíritas, mais se aprimora e se felicita com amplas percepções. Todos são convidados a amar, a respeitar as leis divinas, praticando as virtudes essenciais da vida. Assim também atingiremos liberdade e iluminação, à semelhança daquele que, sendo o médium do Pai, se fez o doce irmão de todos nós, milénios afora. Esta foi a bibliografia. E agora vamos terminar com um vídeo sobre a parábola do filho pródigo, porque todos nós, um dia, pedimos ao nosso Pai a nossa herança, a herança divina, e afastámos-nos dele e viemos perder essa herança em milénios de materialidade, de paixões, de vícios. E um dia também quisemos voltar, arrependidos, falidos de bens espirituais, para Deus, para esse Pai, e Ele nos recebeu. Então fica aqui o convite a todos aqueles que, tendo medo ou culpa de não serem merecedores deste amparo, que Deus os receberá sem dúvida.